Começando a semana muito bem informado por aqui, a gente segue atualizando os movimentos do estado catarinense. Quando são 7h02, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina discute hoje o acesso dos catarinenses a cannabis medicinal pelo SUS, Júlia. O tema, pessoal, deve mobilizar pacientes, especialistas e famílias que lutam por mais opções de tratamento. Por isso, a Gabriela Mariotto está ao vivo, direto do local, direto do Aleste, para trazer os detalhes para a gente. Gabi, o que já se discutiu, se já começou a audiência e o que se busca diante desse novo debate, né, em cima do canabidiol entrando também no SUS? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Thiaguinho. Boa noite, Júlia. Voltamos aqui para falar sobre essa audiência pública que está acontecendo agora aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A audiência começou há poucos minutos e várias pessoas vão falar aqui, né, vão participar dessa audiência, entre eles médicos, famílias que também precisam, né, desses medicamentos à base de cannabis, à base de canabidiol. Essa audiência pública ela foi chamada pela deputada Paulinha, deputada estadual aqui de Santa Catarina pelo Podemos. A gente está ao vivo aqui com ela para falar um pouco mais sobre a importância, né, da gente estar discutindo esse acesso, a facilitação desse acesso à cannabis medicinal pelo Sistema Único de Saúde. A gente já tem legislações aqui em Santa Catarina, mas ainda é necessário discutir essa ampliação, né, deputada? Boa noite. Boa noite. Bem, a política pública de amparo por meio do medicamento, do remédio à base de cannabis é muito nova no Brasil. E ela é uma lei agora, de final de dezembro do ano passado. Então, hoje, o que a gente está discutindo aqui com o Estado, com especialistas, é como esse medicamento, esse remédio, vai chegar na mão de quem precisa. A nossa é a melhor lei do Brasil, porque ela não estabelece limitação patológica, como em muitos outros estados. O médico é que vai dizer que tipo de doença pode ser tratada e prescrever esse medicamento. Mas no SUS, a maioria dos médicos não conhece ainda o remédio à base de canabidiol ou não sabe como prescrever. Esse é um primeiro desafio. O segundo é o financiamento. Como fazer para que, de fato, o recurso do Estado deixe de atender só pacientes que precisam entrar na justiça para ganhar um remédio e ter o atendimento direto pelo SUS. Eu estou muito confiante que a gente vai ter avanços importantes, porque especialistas da área do direito, médicos, cientistas, vão estar aí para trazer soluções para o Estado. E a gente ainda tem, então, algumas dificuldades, né, desse acesso, principalmente essa parte judicial, que às vezes trava o acesso dessas famílias, né? É isso. Até pouco tempo, a pessoa que precisa do remédio, ela acaba judicializando, porque o Estado só fornece para epilepsias muito graves, entende? Mas outras pessoas precisam do remédio, quem tem Parkinson, Alzheimer. Então, essas pessoas entram na justiça, demora meses, a justiça diz sim. Nós queremos evitar esse processo e dar ao Estado a condição de comprar um medicamento mais barato. Santa Catarina tem a única instituição brasileira que tem autorização judicial transitada em julgado para o plantio, para a produção e para a entrega desse medicamento, que fica cerca de, no mínimo, 10 vezes mais barato que o medicamento estrangeiro. Então, a gente está lutando por isso também. Perfeito, deputada. Muito obrigada pela sua participação. Que seja uma ótima audiência, a gente consiga avançar ainda mais nesse tema aqui em Santa Catarina. E hoje, um pouquinho mais cedo, a gente foi até a casa da Dayana, que é uma mãe atípica, né? A filha dela, ela tem autismo, também ela tem essas crises de epilepsia. A filha dela, o nome dela é a gente conversou, então, hoje com essa mãe, a Dayana, e a gente conta agora um pouquinho para vocês sobre toda essa trajetória delas, essa luta, essa batalha, muitas vezes, que tem que acontecer na justiça para conseguir o acesso ao canabidiol, a esse tratamento com o canabidiol à base de cannabis aqui no nosso estado. Vamos acompanhar. Quem vê a Nicole assim, brincando, andando de um lado para o outro, não imagina que há poucos meses a menina estava na cadeira de rodas. Ela foi diagnosticada com autismo, epilepsia, hipotonia severa e com atraso no desenvolvimento motor e cognitivo. A terapia com canabidiol veio como um divisor de águas na vida dela. Desde que começou o uso, as crises de epilepsia pararam e a Nicole deu os primeiros passos. Que era assim, a Nicole dava 6, 7, às vezes 8 crises por dia. Não adiantava levar em hospital, porque eles mesmo falam, eles nasceram assim, vai viver assim, você tem que aprender a controlar. Essas são as falas quando você chega numa emergência. E aí acaba que a gente tem que dar o jeito da gente controlar.
Só que a gente não quer viver à mercê dessa doença, o tempo todo controlando uma criança, ou um adulto, ou uma família. O problema é que a medicação é cara, chega a custar R$2.000. A Dayana brigou muito na justiça para que a filha tivesse acesso ao canabidiol. Em Santa Catarina, desde dezembro do ano passado, existe a política de que o Estado forneça gratuitamente medicamentos à base de cannabis e produtos de cannabis para fins medicinais. Esse foi o maior difícil, porque passa pela mão judiciária. Não existe uma bancada médica que dá a favor quando se não tem a medicação. Uma outra decisão judicial tirou o direito delas à medicação. A Nicole passou 4 meses sem usar o canabidiol. Para mim, vou ser sério para você, foi o maior baque da minha vida. O maior baque da minha vida, porque eu nunca esperei passar por um dia por isso. Porque, para mim, eu ter que levar a minha filha numa cadeira de rodas, até hoje eu não supero a cadeira de rodas, porque, para mim, eu vejo que a qualquer momento isso pode acontecer, se tirar o medicamento dela. Como o juiz fez isso, ela chegou ao ponto de ficar engateando dentro de casa. Ela teve uma crise tão forte aqui em casa que, na minha cabeça, eu falei assim, vai adiantar eu fazer alguma coisa? Vai adiantar eu chamar alguém aqui? Não vai adiantar nada. Então, eu comecei a chorar e vendo ela se entortando toda. É como se eu estivesse vendo ela morrer aos pouquinhos. Movimentações intensas nas redes sociais ajudaram que o caso da Dayana alcançasse mais gente. Conseguiram arrecadar R$14.000, o que arcaria com 6 meses do tratamento da Nicole. A Dayana virou um símbolo da luta pelo acesso ao tratamento com canabidiol. Em conjunto com a deputada Paulinha, ela criou um projeto de lei que deve ser votado nesta terça-feira de manhã na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele prevê a criação do programa Mãe Leoa, que deve garantir suporte financeiro, psicológico, educacional, logístico e comunitário às mães solo, como Dayana, que cuidam de crianças com deficiência severa, doenças raras ou em condição de dependência integral. Deve ainda garantir prioridade no acesso a políticas públicas de saúde, educação, habitação e transporte, atendimento preferencial no SUS com acesso mais rápido a medicamentos, incluindo o canabidiol isolado, suporte psicológico e incentivo à capacitação profissional. Além disso, a Lei Mãe Leoa, ela está sendo a existência da Mãe Leoa hoje, juntamente com a deputada Paulinha, que me acolheu, é justamente para que um dia eu não passe por isso mais, nem outras mães, e a gente se abraçar. Vamos ver, né, Júlia, agora com esse andar desse debate, dessa discussão, para ver se avançam em cima dessas questões, porque é realmente um tema que ele não é polêmico, mas ele traz à tona diversas situações e ainda incertezas, né? Mas já se tem aí a prova de que ele melhora muito a vida de muitas pessoas e, em muitos casos, ele está sendo muito utilizado da forma particular, porque não o SUS também começar a utilizar, né? Daí a importância da pesquisa, daí a importância das entrevistas, né? Da escuta dessas famílias que necessitam, para entender aonde que esse medicamento pode ser utilizado com responsabilidade, ajudando outras pessoas. Por que não permitir que ajude outras pessoas, né? E a gente segue acompanhando, claro, a ciência fazendo sua revolução, né, Tiago?